Você quer saber quais as melhores opções de investimento para 2022, onde eu estou pretendendo colocar mais dinheiro e investir nesse novo ano que está chegando? Fica nesse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou a Mari e no vídeo de hoje a gente vai falar das melhores opções de investimento para 2022. E se você gosta de assuntos como investimentos, finanças, enfim, já se inscreve no canal e ativa o sininho e vem fazer parte dessa nossa jornada rumo ao sucesso e independência financeira. Para quem não sabe, eu sou administradora de formação, apaixonada por esses assuntos, então eu tento trazer tudo da forma mais simples possível aqui para vocês. Mas chega de enrolação, vamos pro vídeo! Com toda essa questão de inflação atingindo os 2 dígitos, eleições chegando, a primeira opção de investimento para 2022 se chama diversificação. Manter uma carteira de investimentos diversificada em pelo menos 3 setores não correlacionados é muito importante. Ah, Mari, mas eu comecei a investir com R$100, não dá para diversificar. Em média, cada ação listada na bolsa está entre 10 e 20 reais. Em média, tem ações valendo R$4, R$1 e tem empresas valendo R$40. Mas a média é entre 10 e 20 reais. Então com R$100 dá para você comprar pelo menos 2 ações de 3 empresas diferentes e manter uma carteira diversificada. E aqui, quando eu falo de setores não correlacionados, eu estou me referindo ao seguinte: imagina que o preço da carne aumentou. Sim, ainda mais. Só imagina. Isso vai interferir diretamente na sua conta de água e esgoto, por exemplo? Pode até ser que aconteça, mas não existe uma relação entre o aumento do preço da carne fazer aumentar também o preço da sua taxa de água e de esgoto, por exemplo. Então, se você investir em uma empresa focada no saneamento e outra empresa no setor alimentício, você vai ter 2 setores não correlacionados, ou seja, se algo acontecer com algum deles, não interfere diretamente no outro. Agora, se você investe num banco, por exemplo, e investe também numa seguradora, você tem ali 2 setores, mas 2 setores correlacionados, ou seja, que estão dentro do mesmo segmento. Então, se acontecer alguma coisa dentro do setor financeiro, vai afetar as 2 empresas, os 2 setores ali. E é o que a gente chama de correlação. E essa correlação, ela é negativa, porque se acontecer alguma coisa mesmo, a sua carteira inteira vai começar a despencar. Por isso, uma das melhores opções de investimento para 2022 é a diversificação, para manter uma carteira equilibrada, onde uma ação cai e a outra sobe em momentos de instabilidade. Dito isso, levando em consideração esse conceito, onde eu estou de olho, uns 4 ainda, né? 4. Lembrando que não é uma recomendação nem de compra, nem de venda. O que eu tô falando aqui pra vocês é o que eu estou fazendo e vocês têm que ver se faz ou não sentido pra vocês e analisar aí. Enfim, empresas do setor de seguros e corretoras de seguros, que são 2 setores ali diferentes e que, por incrível que pareça, não estão relacionados, são setores que eu estou olhando. Ah, Mari, quais empresas? Por exemplo, no caso da BB Seguridade, eu tenho uma empresa de seguros, ou seja, ela vai pegar, fazer o seguro do seu carro, fazer um seguro de vida, um seguro do seu imóvel, e aí ela vai pegar esse dinheiro, guardar ali, e caso aconteça algum sinistro, ou seja, aconteça algum BO, dê algum problema ali, ela consegue te ajudar. E no caso das corretoras de seguros, já é um pouquinho diferente. Nas corretoras, elas apenas vendem os seguros de várias seguradoras, que é o caso da UI Soluções. E eu estou de olho nessas 2 empresas, desses 2 setores, por conta de 2 coisas muito simples: da alta da Selic e da nova variante desse vírus abençoado que não vai embora nunca. E o que isso tem a ver?
toda vez que a Selic, que é a taxa principal de juros do país, tende a subir, que é o cenário que a gente está vivendo hoje, as seguradoras tendem a lucrar com isso. Por quê? Porque elas pegam o dinheiro do seguro ali e deixam atrelado a Selic, para caso aconteça alguma coisa, ela consiga resgatar esse dinheiro e te ressarcir ali na hora. Então, quanto maior a taxa Selic, maior é o resultado, melhor é o resultado ali das seguradoras. Mas ao mesmo tempo as seguradoras estão apanhando do mercado. E por que isso está acontecendo? Porque apesar delas estar lucrando mais com a alta da Selic, elas estão tendo maior número de sinistralidade, ou seja, o número de sinistros ali está aumentando. Então ela está tendo um custo maior do que o ganho que ela está tendo. Então, pensando no longo prazo, essa é uma empresa que eu tô analisando, que eu tô olhando para investir um pouco mais. Isso não significa que em 2022 essa ação vai se valorizar muito. Na verdade, a tendência é que ela continue caindo até toda essa situação de crise sanitária começar a ter uma estabilidade ali. E eu também estou de olho na WI Soluções, que é uma corretora de seguros. E por que eu estou de olho nela? Porque ela está num setor que não é relacionado diretamente ao setor de seguros, porque ela só vende os seguros e ela ganha na venda. Então, toda vez que uma seguradora estivesse desvalorizando, tendo prejuízo, para ela não interfere em nada, porque ela está ganhando na venda dos seguros. Então, é justamente para ter essa balança equilibrada de diversificação. Algumas empresas do setor de energia também estão no meu radar para 2022. Eu acho que o setor, principalmente de geração de energia, ele apanhou muito por conta da crise hídrica que a gente está tendo, que a gente está passando ainda. Por mais que a gente tenha estabilizado um pouquinho agora, nesse período de chuva, acredito que ainda é um setor ali bem interessante, e o setor de transmissão também, principalmente por ser um setor perene, bem interessante. Beleza, citei algumas ações, agora vamos para um outro segmento que eu sou apaixonada: fundos imobiliários. Eu acho que os fundos imobiliários são uma ótima opção para a gente que está pensando no longo prazo. E dentro do setor de fundos imobiliários existem alguns fundos ali, alguns segmentos dentro desse setor que estão bem interessantes ao meu ver. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, são só investimentos que eu estou analisando e pensando em investir um pouquinho. E dentro dessa janelinha de fundos imobiliários, eu estou de olho em 3 setores ali bem específicos, que são os fundos de fundos, que eu acho que está se desvalorizando bastante e que são opções de investimento bem interessantes, principalmente para quem quer ter constância ali nos investimentos e que não tem muito tempo de ficar escolhendo vários fundos de investimento, ou para quem quer diversificar e ter ali um fundo de fundo ao invés de investir diretamente em 10, 20, 30 fundos imobiliários. Então, nesse cenário, eu tô vendo muitas oportunidades. E alguns fundos, como é o caso do Kiso 11, eles se desvalorizaram bastante nesses últimos meses, estão aí abaixo do seu valor patrimonial. E o que é valor patrimonial? O valor patrimonial é o seguinte: dado a todo o patrimônio que o fundo tem, imóveis, cotas de outros fundos, soma tudo e divide isso daí em cotas. Aí beleza, deu R$100, mas o fundo está sendo negociado na bolsa a R$70, a R$80, sendo que o valor deveria ser negociado a 100. Você entende que ele está sendo negociado abaixo do valor que ele realmente vale? Então é pensando nisso que eu vejo várias oportunidades de investimento em bons fundos imobiliários também, porque não adianta estar sendo negociado abaixo do valor patrimonial e ser um fundo ruim. Então, olhando por esse ponto, existem vários fundos imobiliários que estão sendo negociados com esse desconto. Alguns fundos de lajes corporativas, por exemplo, que é o caso do Vino 11, do RECT 11, do RBCR 11, e até fundos de shopping, que é o caso do VISC 11, do MOL 11. E quando a gente olha os fundos de shopping, a gente tem que ter um cuidado muito importante aqui na hora de analisar, porque vai ter fundos de shoppings que estão super se valorizando ali, mas que em momentos de crise, em momentos que eles tiveram que ficar fechado ali, eles não pagaram, eles tiveram problema com seus inquilinos na hora do pagamento dos aluguéis. Então, existe uma janela muito pequena de fundos imobiliários que não deixaram de pagar os seus investidores. Então, analisa certinho, vê se faz sentido para você de fato.
Até porque isso não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de qualquer investimento que eu esteja falando aqui para vocês. E por que eu trouxe esses fundos especificamente? Porque o valor das cotas estão caindo abaixo do valor patrimonial, o valor dos imóveis que esses fundos têm estão se valorizando e os aluguéis eles estão sendo negociados ali, eles estão sendo reajustados pela inflação e pelo IGPM. Em alguma hora, as pessoas que compraram nesse momento de desespero vão ter um boom de rentabilidade. Desde que comece a analisar, é claro, bons investimentos a bons preços, porque não dá para comprar também um fundo muito caro ou um fundo barato, mas que não vale a pena. Uma outra opção de investimento que a gente pode analisar para 2022 são os investimentos de renda fixa, principalmente os atrelados à Selic, se você quiser resgatar mais rápido, e atrelados ao IPCA. Ah, Mari, mas por quê? Porque a Selic, ela tá aumentando muito. Então, você pode deixar um pouquinho também atrelado à taxa Selic para uma questão de diversificação e você também pode colocar atrelado ao IPCA, porque ele tá subindo muito. E quando ele começar a cair, você pode vender esse título e ganhar com aquela famosa marcação a mercado. Se vocês quiserem entender um pouquinho sobre isso, eu também posso trazer vídeo, é só vocês comentarem aqui que eu posso estar trazendo para vocês. Mas é uma opção para você conseguir lucrar com a alta e a baixa dos juros. Outra opção que eu recomendo, e essa eu recomendo de fato para vocês, é investir em livros. Tem 3 livros que eu acho que todo mundo deveria ler, principalmente para quem está começando no mundo dos investimentos, que é Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, A Única Coisa e O Mais Importante para o Investidor. Esses 3 livros eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para caso vocês queiram, e é uma ótima opção para vocês começarem o ano investindo em conhecimento. E para fechar o nosso top 5, eu trouxe aí a última opção para vocês, que é a reserva de emergência. Ah, Mari, como assim? Isso não é um investimento? A reserva de emergência é um tipo de investimento que, se você não tem, você precisa montar agora, e se você já tem, eu te aconselho a deixar ela um pouquinho mais gorda, um pouquinho mais rechonchuda, porque com tudo que está acontecendo no mundo, quanto maior a sua reserva de emergência, melhor, principalmente se você não tem um plano de saúde. E se você quiser entender um pouco mais sobre o que é essa reserva, eu vou deixar um link nos cards no final desse vídeo para vocês assistirem depois. E se você não sabia que precisa declarar mesmo investindo pouco na bolsa de valores, deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouco mais sobre isso. Até porque você pode ter o seu CPF bloqueado caso você não declare os investimentos que você fez em bolsa, mesmo que você tenha comprado e vendido dentro do mesmo ano. Eu te espero no próximo vídeo e tchau!